mesmo perguntar, tá? Eu vou parar para ler depois de cada item desse aqui. Eu não vou discutir muito questões individuais, tá? Mas caso vocês tenham dúvidas, sejam interessantes aí para todo mundo, normalmente uma dúvida de um, né? A dúvida de todos, ou de grande parte. Vamos lá. Então, começando pelas instruções gerais. As defesas, elas são abertas ao público, né? Então, eu vou convidar aí todos os alunos, não só do 10º período, para assistirem. E vocês também podem convidar quem vocês quiserem para assistir às bancas de vocês, porque é realmente aberto ao público. Porém, né, nenhuma pessoa de fora pode se manifestar, obviamente, por áudio nem por chat, a não ser que seja para parabenizar ali, né, o aluno, depois da apresentação, enfim. Mas não por áudio, nunca por áudio. Alguma coisa via chat ali pode ser enviada depois da apresentação. Quando vocês, e aí vocês instruam, né, as pessoas que vocês eventualmente chamarem para assistir a defesa, instrua essas pessoas a entrar com o vídeo e o áudio fechado. Eu vou estar sempre presente, óbvio, eu vou estar monitorando isso, né, mas é sempre muito ruim quando, no meio da apresentação de alguém, o áudio abre, enfim, acaba perdendo ali, essa pessoa pode acabar perdendo o raciocínio, né, e atrapalhar a defesa desse grupo. Em relação às instruções específicas para a preparação dos slides, é uma dúvida recorrente. Vocês têm os slides, eles são livres, então não tem nenhum padrão de fundo, de cor, de nada. Só sugiro que vocês coloquem aquele formato wide, né, o formato largo, não o formato quadradão. O formato wide ele é mais adequado, né, para as telas de computador, para a tela do celular. Acaba que a gente ganha bastante espaço, fica mais bonito também. Número de slides também é outra dúvida frequente, não tem um número mínimo, um número máximo. Isso vai variar aí com o tipo de slide, vai variar com o tipo de apresentador, e também, obviamente, com o tempo. Vocês têm que adequar o número de slides com o tempo de apresentação. Como é que vocês vão saber se o número está adequado ou não? Treinando a apresentação, não tem outro jeito. Vocês vão treinar a apresentação, né? E se ficar pequena, provavelmente vocês vão ter que adicionar. Se ficar grande demais, provavelmente vocês vão ter que remover, beleza? Evitem slides muito cheios, principalmente de textos, tá? A gente não, mas às vezes a gente tem a impressão, né, que quanto mais texto, melhor, mas é justamente o contrário. Se tiver muito texto, ninguém vai ler, porque sabe que não vai dar tempo, sabe que o slide vai ficar ali durante alguns segundos, vai parar no meio, então a pessoa nem começa a ler. Então, evitem slides com bastante texto, com muito texto. Ao invés de serem informativos, eles acabam gerando um efeito contrário. E aí, é sempre interessante a gente colocar elementos visuais. Foto, imagem, tabela, gráfico, esquema, qualquer elemento visual, né? Em substituição aos textos. Então, tudo que vocês colocarem, tudo que vocês forem adicionar nos slides, pensem o seguinte: será que eu consigo substituir isso? Ou reduzir esse texto? Substituir esse texto por algum elemento visual, né? E aí, se sim, faça. E aí, no caso de vocês optarem por essas imagens, e aí, foto, esses elementos visuais, vocês só precisam colocar ali uma legenda pequenininha e, obviamente, explicar. Isso é muito importante, inclusive. Todo o conteúdo do slide, todos esses elementos, né, visuais que vocês colocarem, vocês têm que descrever, né? Uma foto, uma imagem, uma tabela, um gráfico, um fluxograma. Vocês têm que descrever para o avaliador. Vocês provavelmente, quando chegarem no dia da banca, vocês já viram esses elementos, essas ilustrações várias vezes. Então, você bater o olho, você sabe o que é. Mas vocês têm que entender que, para o avaliador, vai ser a primeira vez, provavelmente a primeira vez que ele vai estar vendo aquilo ali. E ele vai ter só alguns segundos, né? 10, 20, 30 segundos para entender tudo aquilo que está na tela. Então, vocês têm que guiar eles nesse processo. Então, se tiver um gráfico, você vai apresentar o que tem no eixo Y, o que tem no eixo X, o que está sendo avaliado. Se tem um desenho, uma imagem, você vai ter que explicar a imagem. É muito importante descrever a imagem. Obviamente, se é uma imagem só ilustrativa,
Colocou lá a imagem um desenhozinho, sei lá, de um brócolis, de um trator. É óbvio que você não precisa descrever isso, né? É só ilustrativo, mas aqueles elementos que têm informações relevantes, aí a gente tem que descrever. Assim como a gente tem que descrever, nós também temos que referenciar esses elementos que trazem informações relevantes para o trabalho. Imagem, tabela, gráfico que a gente retirar de algum local, a gente precisa referenciar. E como é que a gente pode fazer isso? Livre. Você pode colocar entre parênteses, abaixo, do lado desses elementos. Você pode colocar num canto do slide, por exemplo, no canto inferior direito, né? A referência à citação de todos os trabalhos que você utilizou, né? De onde você removeu aquele slide, não importa. Pode utilizar QR Code, não importa muito. O importante é que todos estejam referenciados. Se vocês citem, né, a fonte de onde vocês retiraram esses elementos. Novamente, não precisa referenciar uma imagem, alguma coisa que seja meramente ilustrativa. Colocou um desenho de um trator lá, você não precisa colocar que a fonte é Google Imagens, obviamente. Tá? Só aqueles que realmente trazem informações relevantes para o trabalho. Isso aqui é muito importante. Os primeiros slides são aqueles em que o nervosismo é maior, fato. Portanto, não adicionem conteúdos muito complexos ou relevantes nesse momento. Então, no início da apresentação, é o momento que vocês vão ficar mais nervosos, né? E aí o momento que a chance de fugir uma palavra, de algum esquecimento, é maior. Então, no início da apresentação, qual que é o interessante? Coloca um conteúdo mais tranquilo. Por isso que a gente sempre começa, né, com a capa, obviamente, com a introdução. E não coloca muito dado, não coloca muita coisa que você precisa raciocinar, porque esse é o momento em que vocês vão estar mais nervosos. Depois que passa esse minuto inicial, esses segundos minutos iniciais, aí ficam mais calmos e aí a coisa acontece com maior facilidade, maior tranquilidade. A introdução é o local onde vocês apresentam o tema do trabalho e justificam a importância do mesmo. Então, a introdução é coisa rápida, tá? É 1, 2 slides no máximo. Na introdução, você vai apresentar o tema, o assunto, rapidamente e justificar a importância do seu trabalho. Tá? Você vai, entre aspas, vender o seu peixe nesse momento. Vai situar os examinadores sobre o assunto, o tema e a importância desse tema e do seu trabalho dentro dele. Já na revisão, você vai apresentar os conteúdos relacionados ao seu tema. Aí você vai aprofundar mais no seu tema, né, do trabalho. Mas principalmente naqueles pontos-chave. Vocês têm aí, eu tenho visto alguns trabalhos, né, que estão bem completos em relação à revisão. Então, a revisão ela é mais longa. Claro que não dá para trazer tudo para a apresentação. Então, vocês vão selecionar aqueles pontos-chave da revisão que são realmente essenciais para o entendimento do trabalho de vocês. E aí, quem vai definir isso? Ninguém melhor para definir isso. O que vai ser adicionado na apresentação ou não da revisão que vocês. Mas é claro que a gente não vai gastar tempo de revisão falando do histórico, da cultura, tal, não sei o que, foi introduzida no Brasil em 1700 e bolinha. Isso não interessa, tem que ser um pouco mais objetivo. Tá? Se ficou alguma dúvida no ar, alguma curiosidade do avaliador sobre a revisão, sobre o seu tema, né, algo mais aprofundado, ele vai te perguntar e você responde, beleza? Não precisa trazer tudo que tem na apresentação, no trabalho escrito para a apresentação. Após a revisão, vocês vão ter um slide aí sobre os objetivos, né? Objetivo geral, objetivos específicos, e aí vocês vão ler esses objetivos. É para ler, tá? Não é para decorar e falar do seu jeito lá na hora, não. É para ler. Objetivo geral e específico, a gente lê exatamente como está no trabalho escrito, exatamente como está na apresentação.
No restante dos slides, vocês apresentarão as demais principais seções presentes no trabalho escrito. Então, o trabalho escrito de vocês, creio que todos são trabalhos experimentais. Então, vai ter material e métodos, né? Apresentando a metodologia utilizada, vai ter resultados de discussão, apresentando os resultados obtidos, discutindo e comparando os mesmos com a literatura. Essa é a parte mais importante do trabalho de vocês. Material e métodos, resultados e discussão. E depois ele finaliza com a conclusão, e a conclusão deve responder diretamente ao seu objetivo. Então, se o objetivo foi testar o fertilizante A e o B na cultura X, então sua conclusão deve ser lá, o fertilizante A foi melhor ou pior ou igual ao B na cultura X. Pronto, isso é a conclusão. A conclusão ela é seca, tá? Ela responde à pergunta que o objetivo fez. Não é para ficar vagueando, para ficar enrolando, não. A conclusão ela é direta e também vocês vão ler. Assim como o objetivo, vocês leem, que é a pergunta, a conclusão vocês também leem exatamente como está no trabalho e no slide. Ao final, não é obrigatório um slide com as referências, mas pode adicionar, por exemplo, na forma de QR Code. Tá? Depois do slide de referência, ou no mesmo slide, pode ser dessa forma também, vocês terminam com um slide de agradecimento, que é totalmente livre, e aí vocês vão agradecer a quem vocês quiserem. Tá? Bom, instruções específicas para a preparação das defesas em si. Até o dia anterior à sua defesa, crie uma sala no Zoom, aprendam a trabalhar no aplicativo, testem a apresentação, testem o compartilhamento de tela, testem o compartilhamento da apresentação, testem a qualidade da conexão, áudio e vídeo. Se deixar para ver qual é que é na hora, vai dar merda. Vai dar errado. Então, a ferramenta que vocês têm que dominar é o Zoom. Então, vocês têm que treinar a partir de hoje. Se já não treinaram, vocês têm que saber tudo sobre a ferramenta Zoom. Tudo. Né? Pelo menos tudo não, né? Mas pelo menos o básico, para chegar lá e saber utilizar. Nós não temos, já estamos em 2 anos, né, de pandemia, todo mundo utilizando esses recursos, e eu, como orientador e os avaliadores, a gente não tem muito mais paciência para ninguém, né? Tanto professor quanto qualquer envolvido que não sabe trabalhar com essas ferramentas. Então, tem que aprender e tem que saber, e tem que ser ágil lá na hora, tem que ser rápido. Lembrando que o tempo é limitado e caso haja atraso, vai contar do tempo. Vai contar do tempo. Treinem a apresentação e ajustem para o tempo adequado. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Se vocês não treinarem, deixarem para saber, né, conhecer, em quanto tempo que apresentou na hora, o risco de ficar abaixo ou acima do tempo é muito grande, muito grande. Então, não tem segredo, né? É treinar, 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 treinar a apresentação, para que tudo dê certo lá no dia. Nos dias anteriores, pelo menos no dia anterior, né? Durma, se alimenta, hidrata bem. No dia da banca, mesma coisa, né? Não inventa de comer feijoada um dia antes, no dia. Não inventa de encher a cara, né? Um dia antes, no dia, que pode dar problema. Então, se cuidem aí, né? Pelo menos nesse dia anterior e no dia da banca, vai ser um dia marcante aí. Vistam-se de forma adequada e confortável para a ocasião. É que eu não vou fazer muitos comentários nisso, né? Vocês sabem o que é se vestir de forma adequada e confortável para a ocasião, né? Eu, pessoalmente, eu não ligo muito para vestuário, não, tá? Eu tô nem aí porque você vai vestir. Eu quero saber do seu conteúdo, seu capricho, seu conhecimento, sua segurança. Você está vestindo, não estou nem aí, para falar a verdade, mas pode ser que o avaliador esteja aí, né? E como eles vão avaliar vocês, então tenham um bom senso, né? Nesse momento aí, quanto a esse vestuário. Escolha um lugar claro, calmo, com a menor quantidade de ruídos e barulhos,
e com o menor número possível, né, de pessoas, para que o vídeo fica bom, né, e para evitar o máximo possível as distrações. É muito ruim, né, quando a gente está apresentando e tem um barulho, um ruído, uma pessoa passando que tira a sua concentração, às vezes você perde a linha de raciocínio, isso pode impactar na apresentação, você pode perder algum tempo, né, reencontrando essa linha de raciocínio. Tenham com vocês papel e caneta para fazer anotação sobre a banca, sobre a apresentação, sobre os questionamentos da banca, né? O avaliador fez a pergunta, você anota, além de água, né? Muito importante, porque vocês vão notar que a apresentação é pequena, né? Mas frequentemente quando a gente está apresentando e a gente está nervoso, isso faz parte da fisiologia normal, né, de humanos e animais, a boca fica meio seca. Isso vai gerar um incômodo para vocês. E além disso, quando a gente bebe água, a gente dá uma acalmada também. As bancas quase sempre, se não sempre, podem atrasar ou adiantar. Portanto, estejam preparados e na sala do Zoom por pelo menos 1 hora antes do horário. Além disso, tenham disponibilidade para apresentar após o horário pré-definido. Ou seja, se a sua banca começa 7h40, esteja pronto às 6h40, né? E tenha disponibilidade de apresentar após o seu horário, porque é certeza que vai atrasar. Tem certeza que vai atrasar. Né? Tem certeza que vai atrasar. Então, não marca nada. Esse dia, o dia da sua banca, você tem que estar disponível, né, das 7 até a meia-noite, vamos dizer assim. Ou antes, né? Na verdade, antes. Pelo menos das 6h30 até meia-noite. Uma coisa que é importante. Então, cheguem antes. Então, eu já vou estar com a sala do Zoom aberta muito antes. 1 hora antes do horário da primeira banca. Então, Guilherme, oi. só uma pergunta. Uhum. Para a gente saber se a gente foi aprovado ou reprovado no TCC no mesmo dia, ou tem um tempo certo para contabilizar? Vai depender de quando os avaliadores vão mandar a nota para mim, tá? Vai depender deles. Então, tem alguns que já mandam na hora, tem outros que seguram até o final da banca. Então, vai depender deles. Beleza, obrigada. Nada. Beleza? Então, tem banca 8 horas. Então, não marca uma viagem às 9, né? Senão qual é o risco de perder a viagem? Deixa aquele dia, aquele turno ali, por conta da banca. Instruções específicas, algumas dicas aqui para as apresentações, né? Instruções e algumas orientações para as apresentações. É obrigatório as câmeras ligadas, todos os alunos que estiverem apresentando, durante a apresentação e a arguição, tá? Obrigatório. Se não ligar a câmera, não apresenta. Fique claro isso. Se não ligar a câmera, não há apresentação. Sem apresentação, não há defesa. Tem obrigatoriamente que ligar a câmera. Ah, mas eu não tenho câmera. Arruma. Ah, meu computador, pega emprestado. Ah, meu celular, pega emprestado com alguém. Né? É obrigatório que as câmeras estejam ligadas, sem exceção. Todos os alunos devem apresentar parte do trabalho, né? Isso é muito importante. Todos os integrantes, né, têm que apresentar certa parte do trabalho. Treinem para alternar o olhar entre a tela e a câmera. Então, isso é muito importante. No presencial, a gente olha para o slide, olha para o avaliador, olha para o slide, olha para o avaliador. Aqui a gente tem que treinar a fazer isso também, embora seja bem estranho, né? Olhar para a câmera, numa bolinha, mas é o mais adequado. Uma coisa que o online trouxe de uma vantagem para a gente é que a gente pode fazer anotações, né? Então, a gente pode fazer anotações no próprio PowerPoint, a gente pode fazer anotações e colar na margem do computador, colar na parede, atrás. Anotações de algumas informações, pontos, dados importantes, alguns pontos-chave que não necessariamente a gente precisa decorar, né? E aí a gente pode consultar de forma rápida durante a apresentação, não tem problema algum essa consulta rápida. Tem coisa que a gente não precisa decorar. Em 2019 foram produzidas tantas toneladas de soja no Brasil. Isso é uma informação que eu não preciso ficar decorando esse número, então posso anotar.
e aí eu posso consultar na hora que eu estiver apresentando. O que não pode é apresentar lendo, isso aí vai ser penalizado, tá? Apresentou lendo, isso é grave. E vai ser notado pela banca, não tem como. É muito visível mesmo, né? Essa apresentação, essa leitura. Isso manda mensagem que você não sabe nada. Tá? Você não se preparou, não dedicou, não tem conhecimento, segurança nenhum. Então, consultar essas anotações, ótimo, 100% normal e desejável. Leitura guiada, não é leitura guiada, né? Apresentação. Leitura guiada não vai ser tolerado, não. Se o olhar do avaliador te incomoda durante a apresentação, você minimiza a câmera dele, né? Tem como aí no Zoom você tirar a câmera de quem está te olhando. Então, se você estiver apresentando e aí o Jamilson estiver lá olhando para você, assim, isso te incomodar, você simplesmente minimiza a câmera dele, né? O que é uma outra vantagem aí do online. Eu, pessoalmente, eu gosto de manter a câmera aberta, porque eu gosto de sentir ali como é que está indo a minha apresentação, né? Se está agradando, se está não, para sentir também o avaliador. No início da apresentação, você se apresenta, cumprimenta os presentes e a banca avaliadora, tá? Aí vocês podem, todos vocês, né? Todos os integrantes já cumprimentar no início ou antes da apresentação de cada um, não importa. Isso aqui é muito importante. Respire de forma adequada antes e durante a apresentação. Uma respiração descompensada pode causar desconforto, nervosismo e esquecimento. Tá? Isso aqui parece bobo, mas é verdade. Quando a gente está nervoso, a gente começa a respirar errado. Quando a gente começa a respirar errado, parece que a gente vai afogar nas próprias palavras. Começa a faltar oxigênio no cérebro. E aí a gente começa a se confundir, a gente começa a esquecer, tá? E a gente começa a ficar mais nervoso ainda. Então, antes e durante a apresentação, né, e durante o treinamento de vocês, respirem adequadamente. Isso aconteceu comigo aí há uns 2 anos atrás. Fui apresentar uma palestra que era importante para mim, era uma chance aí de um cargo. E aí, como importava muito para mim, eu fiquei nervoso no início. Aí eu comecei a respirar errado. Parecia que eu tinha corrido uma maratona antes de apresentar, né? Aí tive que parar, tal, tomei uma água, respirei adequadamente, depois comecei a respirar adequadamente e deu tudo certo. Então, isso acontece. Para muitas pessoas, muitas vezes, segurar alguma coisa na mão, como uma caneta, ajuda a controlar o nervosismo, tá? É movimentação exagerada, assim, de gesticulação exagerada. Então, isso é uma técnica aí bem conhecida da apresentação, que é segurar alguma coisa. Normalmente uma caneta, mas pode ser outra coisa também. Não pode ficar apertando, né, a caneta, aquelas canetas que tem aquele negócio de ficar apertando aquele barulhinho. Mas para muitos isso aqui ajuda bastante, tá? A controlar o nervosismo e a ansiedade. Então testem isso quando estiverem treinando a apresentação. Ao final da apresentação, vocês agradecem os envolvidos, né, ali no slide de agradecimento, aí agradece o supervisor, o concedente, agradece o professor que você queira, o colega, os colegas que você queira, agradece a banca, tá, e aos presentes, isso é muito importante. Respeitem o tempo de apresentação. Serão 10 a 15 minutos, não devendo, né, ser mais ou menos. Isso, vou até consertar aqui. Não devendo ser mais ou menos que isso. Então, 10 a 15 não é 9, não é 9,5, não é 9,50, não é 9,59 e nem é 15 e 1. É entre 10 e 15. Ok? Entre 10 e 15. Então, respeitem. Se passar, eu, infelizmente, né, por conta do tempo, eu vou ter que paralisar a apresentação, né? E isso é sempre muito chato e acaba impactando negativamente. Beleza? Então, qual que é o segredo? O segredo não tem segredo. Tem que treinar. Só assim. Treinar, 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 treinar para ficar entre os 10 e 15 minutos.
Enquanto não estiverem apresentando ou respondendo os questionamentos da banca, mantenham o microfone desligado, mas as câmeras sempre ligadas. Todos os membros da banca com as câmeras ligadas. Aquele que estiver respondendo, no momento, com o áudio ligado, também os demais desliguem. Tá? Ao serem perguntados, não há problema em pensar por alguns segundos nas respostas. Algumas perguntas exigem raciocínio e a pressa em responder pode levar os alunos ao erro, né, por precipitação. Natural. Algumas perguntas, elas exigem um pouco mais de raciocínio da gente. E a gente precisa pensar. E não tem problema nenhum pensar. Né? E não tem problema nenhum a gente gastar ali alguns segundos simplesmente pensando. Né? Numa pergunta que às vezes não é tão óbvia. Ok? Então, não há problema algum em fazer isso, estou com certeza. Podem pensar, não respondam tudo de bate-pronto, não. Às vezes a gente erra, né? Responde rápido, e 5 segundos depois, a gente já, putz, responde errado. Que aí o cérebro funciona, e aí a gente chega àquela resposta mais adequada. Isso aqui é importante. As perguntas podem ser para o grupo ou direcionadas para cada aluno. Portanto, respeitem esse direcionamento e respondam apenas o que forem perguntados. Isso aqui vai variar de acordo com o avaliador. Tem avaliador que pergunta para o grupo, qualquer um responde. Tem avaliador que quer que aquela pessoa, aquele aluno responda. Aí vocês devem respeitar isso aí. Não atropelar o outro. Tá? Não atropelar o outro e respeitar. Se depois o avaliador perguntou para aquele aluno ou aluna, mas abriu para o grupo, aí beleza, qualquer um pode responder. Uma outra coisa que é muito estranha é aquele aluno que se esconde atrás da sombra dos outros. Aquele aluno que não responde nada. Foi feitas 5 perguntas, tem 3 integrantes, foi feitas 5 perguntas. O integrante A respondeu 3, o integrante B respondeu 2, o integrante C nem falou nada. Isso é bem mal visto. Parece que está escondendo alguma coisa. Então, sugestão para vocês. Sejam protagonistas. Tá? Não sejam coadjuvantes aí, não. Se escondam atrás do integrante A, B, C ou D, não. Isso é bem mal visto e os avaliadores olham isso, com certeza, e vão levar em consideração. Lembrando que, embora o TCC seja em grupo, né, a avaliação é individual. Os avaliadores eles vão me mandar individualmente as notas de cada integrante daquele grupo. Ok? Então, cada integrante daquele grupo deve se atentar. Ele vai ser dono do próprio destino aí. É essencial que todos os alunos tenham conhecimento sobre todo o trabalho. Óbvio, né? Não precisava nem... Tem algumas coisas muito óbvias aqui, mas eu escolhi por colocar mesmo essas muito óbvias. Então, se o aluno A apresentou a revisão, o outro apresentou o método B, a metodologia, o C, resultado e discussão, o A pode ser perguntado da resultado, o B pode ser perguntado da revisão, então vocês têm que saber tudo de tudo. Todos devem saber tudo de tudo. E vocês podem ser perguntados sobre qualquer ponto, não só aqueles que vocês apresentaram. Ok? Bom, aqui eu trouxe sugestões para as sessões e a divisão do tempo da apresentação em porcentagem. Eu acho que todos vocês, pelo menos todos que eu sei, o trabalho vai ser experimental, né? Então, aqui estão algumas sugestões de sessões, capa, introdução, revisão de literatura, objetivos, material e métodos, resultados de discussão, conclusão e agradecimento. Essa é a minha sugestão de tópicos, de sessões. E aí, sugestão de tempo, capa, introdução, 5% do tempo. Revisão de literatura e objetivos, no máximo estourando 40%, tá? Às vezes até menos. Material e métodos, resultados de discussão, 50%. É a parte mais importante do trabalho, você tem que gastar mais tempo. Conclusão e agradecimento, 5%. Pode aumentar um pouquinho aqui material e métodos, resultados de discussão para 60%? Pode.
Aí você diminui aqui, por exemplo, da revisão, 30%, não tem problema não. O que não pode? Não pode o que é obrigatório aqui, no meu ver, né? Essa sessão aqui deve ser a maior do trabalho. Material e métodos, resultados de discussão deve ser a maior parte do trabalho. Sem sombra de dúvidas. Tá? Sem sombra de dúvidas, deve ser a maior, porque é a mais relevante. É que eu não sei, eu coloquei essas outras tipos de trabalho aqui, né? Mas eu acho que não me lembro aí de nenhum trabalho nesse estilo, não. Só me lembro de trabalhos experimentais. Então, finalizando, lembre-se, quem mais conhece sobre o seu trabalho é você. Pode ser que o avaliador até conheça mais sobre a área, sobre o tema, sobre o assunto que você, mas do seu trabalho é você. Então, confie no seu trabalho, no seu estudo e dedicação. Então, quem trabalhou, quem estudou, quem dedicou, tem que se preocupar, vai ser aprovado, 100% de certeza. Quem não trabalhou, estudou e dedicou, cuidado, vai ter mais dificuldade. E lembrando que o TCC é um trabalho de conclusão de curso, né? Não é um trabalho de conclusão de semestre. Então, vocês estão se preparando para o TCC desde o primeiro período, com os professores de vocês. E a gente vem, né, comigo, pelo menos, vocês vêm se preparando, eu venho tentando, né, prepará-los para o TCC desde o semestre passado. Então, a construção do TCC, ela não acontece no semestre. Ela é mais intensa nesse semestre, no último semestre, mas ela acontece desde o momento que vocês pisaram lá, pela primeira vez na UNA. Vocês vêm construindo isso até hoje. Quem traçou um caminho bem feito vai ter mais facilidade, né? Como está tendo, sem sombra de dúvidas. Quem traçou esse caminho, né, não tão bem feito, pode ser que tenha mais dificuldade. Ok? Não existe margem de tempo, é de 10 a 15 minutos. Essa é a margem de tempo, de 10 a 15 minutos. Tá? De 10 a 15 minutos. Não pode passar nada. Não pode ser nem menor que 10, nem maior que 15. Zero. E lembrando que vocês têm que ser ágeis também no momento da preparação, do manuseio do Zoom. Ok? Então, se tiver problema, vai estar contando nesses 10 a 15 minutos. Portanto, não deixem ter problema. Se prepare, aprende a usar o Zoom. Verifica lá na sua casa, né? A questão do ambiente, a questão da conexão, a questão testa câmera e áudio, faz uma reunião aí com os outros integrantes, chama a tia, a avó, a mãe, o namorado, não sei o que, para assistir, para ver se o áudio está bom, se o vídeo está bom, né? Se está tudo certo, se a conexão está boa. Ah, mas na minha casa a conexão não é boa. Vá para a casa de alguém, então, né? Tem que dar os corre, né? Ah, mas aqui, normalmente de noite aqui, quando chove, a internet fica instável. Então, vai para o lugar. Vai para o lugar, para a casa do colega, onde a internet é menos instável. Para a casa de alguém do grupo, enfim. Tem que correr atrás aí para evitar qualquer tipo de problema no dia, né? Nesse dia que é tão importante. Beleza? Alguma dúvida? Guilherme, Oi? a apresentação a gente não precisa te enviar, não, né? Só o trabalho escrito. Não. Só o trabalho escrito até amanhã, né? Até amanhã o trabalho escrito, aí eu vou pedir vocês, podia até mandar aí para colocar lá no assunto do e-mail, isso assim, ó, entrega de TCC da agronomia. Ô, Guilherme, eu já enviei o meu hoje. Oi? Eu já enviei o meu, mas eu coloquei lá só a parte desse ano. Não tem problema não, tem problema não. Mas você colocou que é a entrega final, né? Não escrevi entrega final. Assim, escrever entrega final, não, né? Eu só escrevi lá, entrega e trabalho. Se tiver alguma dúvida, podia mencionar. Ah, tá. Não tem problema não.
Aí coloquei lá e com as últimas correções, aí dá para você entender que é a entrega, né? Beleza. Beleza. Mais alguma dúvida? Guilherme, outra dúvida. Se a banca achar necessário de fazer alguma correção no trabalho, a gente tem um tempo para fazer essas correções e entregar? Olha, pode ser que sim, mas a gente deseja, né, que a avaliação final seja dada ali, né, naquele momento. Eu não vi isso acontecer aí, por exemplo, no semestre passado. Eu não vi isso acontecer no semestre passado. Foi avaliado aquilo e pronto. Então, em cima do trabalho e da apresentação, a nota foi dada, né? Então, mas se algum avaliador fizer a questão, né, disso colocar como um condicionante para aprovação, tudo bem, não vejo problema, e aí a gente define isso aí. Mas acho pouco provável que isso aconteça. Muito provavelmente a nota será dada por aquilo que foi entregue e apresentado, entregue antes e apresentado ali no dia da banca. E a nota é 70 também por cento? Não, a nota ela vai ser a média da avaliação dos dois examinadores. Então, eles vão dar uma nota de 0 a 100 para cada indivíduo, e a nota final vai ser a média dos dois. Mas tem que estar acima de 70 para ser aprovado. Oi? Aí a média tem que dar acima de 70% para ser aprovado. Isso, 70 ou mais. E aí, mais perguntas? Guilherme, obrigada. Eu vou sair aqui, viu? Imagina, exponha. Obrigada, Guilherme. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, Guilherme. Boa noite. Valeu, até mais. Guilherme, Oi. deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. A respeito, eu sei que você está falando sobre o TCC, mas a respeito do TCE, quem já entregou, eu já entreguei, já tem bastante tempo, né? Não tem como você dar um parecer, tipo, se ficou bom, ou se tiver também não tiver ficado bom, não tem jeito de corrigir, não. Você fala o trabalho escrito do estágio supervisionado 1 ao 4? O TCE. O 4,